Olá, tudo bem, sétimo ano? Aqui é a professora Rafaela e hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula do terceiro bimestre. Então, pessoal, vamos retomar um pouquinho o que a gente viu na aula anterior. Nós conhecemos um pouco sobre o movimento barroco, né? A gente conversou sobre de que forma esse movimento ele acontece, como ele nasce, né? Que ele nasce lá na Europa, ele surge e ele vai pensando a estética da arte de uma maneira diferente. Então ele se desvincula, ele rompe com essas questões do ideal grego de beleza, né, do ideal renascentista, e ele começa a trazer diversas linguagens para dentro de um movimento artístico só, né? Então ele não está preocupado em representar tudo com extrema perfeição, com as devidas proporcionalidades, né? Ele vai bebendo da fonte, né, desses movimentos anteriores, ele vai trazendo para ele o que interessa e ele vai se transformando a cada local que ele passa. E aí a gente falou um pouquinho sobre de que maneira também ele chega aqui no Brasil, né, que é o foco do nosso capítulo esse bimestre. Conhecemos um pouco sobre o artista Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que foi um artista muito importante para a história da arte brasileira. Então ele traz esse barroco brasileiro de maneira muito forte lá em Minas Gerais. Conhecemos um pouquinho sobre a história dele, né? Que ele era um artista que tinha algumas dificuldades físicas, né? Então ele teve uma doença que até hoje não se sabe ao certo qual foi, que deixava ele com algumas dificuldades físicas. E ainda assim ele produziu muitas obras que são importantíssimas para a nossa história e estão conservadas até hoje, lá em Ouro Preto, Minas Gerais. Mas o barroco, pessoal, ele acontece, como a gente já viu, em diversos lugares. E ele vai trazendo aquela temática religiosa, mas cada lugar vai se adequando a esse movimento artístico e mostrando temáticas diferenciadas também, né? E aí lá na Itália a gente vai conhecer alguns artistas que são barrocos, fazem parte do movimento barroco e trazem questionamentos diferentes na temática das suas pinturas, como Caravaggio, que trabalha com imagens muito fortes, muito psicológicas, muito impactantes. Temos também outros artistas, como o Francisco de Goya, que mostra os horrores, né, da época, num período em que se vivia uma guerra. E todos eles trabalham com essa questão técnica do contraste, né, da luz, do claro, do escuro, e sempre com a intenção de demonstrar a realidade da maneira como ela é, né, sem um ideal estético, sem maquiagens, sem a intenção de modificar aquela história, aquela narrativa que está sendo explicada, né, mostrada nesses trabalhos. Então, é um movimento que acontece de maneiras muito diversas, e aí ele vai se desdobrando, e aí acontece o maneirismo também, que é um movimento que faz parte ali do período barroco, mas que também trabalha com figuras super, super, super longilíneas, né, que fogem totalmente daquela proporção do Dorífaro lá que a gente conversou. E aí, gente, essas pinturas, elas vão se modificando. O barroco vai viajando, e aí 200 anos depois ele chega aqui no Brasil, como a gente já havia conversado,
pelos colonizadores portugueses. E aí, Aleijadinho começa a trabalhar as suas produções. E aí eu gostaria na aula de hoje que a gente fizesse uma leitura da obra desse artista e percebesse como ele trabalha a expressividade nas obras dele, né? A gente vê uma expressão muito forte nas esculturas do Aleijadinho. E essa expressividade, essa teatralidade, ela é uma característica desse movimento, do movimento barroco. Então ele traz isso com muita força para o seu trabalho. E aí o Aleijadinho, ele é convidado para produzir um santuário onde vão ter 6 capelas. E essas 6 capelas, elas têm na sua decoração ornamentos, objetos construídos, esculturas feitas pelo Aleijadinho e pinturas feitas pelo Manuel da Costa Taide. Esse santuário, uma curiosidade, que foi construído lá em 1757, pensem, gente, há muitos séculos atrás, ele é, na verdade, parte de uma promessa, de um pagamento de uma promessa que um português fez. E aí, de 1796 a 1799, o Aleijadinho é convidado, então, a produzir essas 66 esculturas que estão espalhadas lá nas capelas. E elas são esculpidas em cedro. E aí temos também um santuário com os 12 apóstolos feitos em pedra-sabão. E eu convido vocês agora a darem uma observada nessas obras e encontrarem a expressividade que esse artista traz para o trabalho, né, barroco. E aí, pessoal, tudo isso acontece lá em Minas Gerais, em Ouro Preto, mas o barroco ele também acontece em outras cidades, como Salvador, como São Paulo. E aí as igrejas, elas são o grande legado que esse movimento deixou para esses lugares aqui no Brasil, assim como as igrejas e os santuários lá de Minas Gerais. E essas igrejas, elas trazem linguagens estéticas muito ainda ligadas à Igreja Católica. Então a gente vê muitos desenhos com anjinhos, folhas douradas, e essa relação que essas imagens têm com a igreja, né, com a pureza, com o amor. Então a gente percebe na fachada dessas igrejas e na parte interna delas muitos desses elementos, né? Então vale lembrar que o movimento artístico, o movimento barroco em especial, ele não interfere somente na produção plástica, nas obras de arte, mas também na arquitetura, na música, na literatura, certo? Então é um movimento que vai se desdobrando e vai sendo absorvido por diversas linguagens da arte, tá bom? Então eu convido vocês na aula de hoje a darem uma olhadinha lá na página, no material de apoio de vocês, aonde vocês vão ter um joguinho da memória. Esse jogo da memória é bem bacana e ele tem esses 12 apóstolos esculpidos pelo Joaquim Antônio Lisboa, o Aleijadinho. Perdão, não é Joaquim, é o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E eu gostaria que vocês recortassem e fizessem esse jogo da memória e observassem atentamente a expressão e a maneira como essas figuras elas estão se comportando, né, como esculturas, né, como elas estão se portando, para que vocês consigam enxergar essa expressividade. É muito importante que a gente saiba ler obras de arte. E o que seria uma leitura de uma obra de arte? É a gente observar, a gente olhar minuciosamente cada cantinho, cada pontinha, para entender de que forma o artista ele quis conversar com a gente, né, quando ele criou aquele objeto. E aí, pessoal, então, feito isso, eu gostaria de dizer para vocês que eu estou aguardando lá
a atividade que eu pedi para vocês fazerem, o nosso contemplatório, né? Inspirados nessa questão da religião católica, da arte sacra, do Aleijadinho, do barroco. A gente vai criar esse contemplatório. Lembrando que a gente não tá falando, a gente tá desvinculando da religião, de cunhos religiosos. A gente tá só criando um objeto artístico. E a temática desse objeto artístico é justamente inspirada nesse momento barroco aí que nós vivemos da história, no qual vocês vão eleger um objeto afetivo de vocês e criar então um contemplatório, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, manda lá uma mensagem para a professora. Trabalhos enviados por e-mail com descrição de nome, turma, data. Gostaria que vocês dessem uma pesquisada maior sobre as características desse movimento barroco, como que ele acontece aqui no Brasil, para nossa live de quarta-feira, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.